Tem coisa, gente, que só Deus mesmo. Só orando muito. Que uma mulher sai de um relacionamento sem se machucar, sem se... sem... sem nada, assim, sem sentir dor, sabe? Tem mulher que sai do relacionamento assim, livre. Tem umas que saem do relacionamento para morrer. Porque a gente vê aqui, né, nas redes sociais, muitas mulheres que os homens não aceitam o fim do relacionamento. Eles botam fogo na mulher, jogam gasolina e jogam fogo. Outros dão facada, outros cortam no facão, outros até matam os próprios filhos para mostrar para as mulheres que ela errou em separar dele, né? E isso já vem arrastando, gente, há muitos anos. Só agora que tá pior do que no passado, sabe? Eu era criança, eu conheci uma moça maravilhosa, uma moça bonita, gente, mais bonita. Ela tinha um namorado, que esse namorado, ele trabalhava numa borracharia de uma usina de açúcar. E aí ela começou a namorar ele, mas os pais não faziam gosto do namoro deles. Ele pediu para namorar, o pai e a mãe deixou, porque ela já não era mais novinha. Ela tinha, eu acho que uns 26 anos, mais ou menos. Não saía de casa, que quem mora na roça não tem lugar para ir, né? Só aquele pedaço mesmo, aquele lugarzinho ali, né? E como ela não era menina, mulher de, né, uma moça de brincar com criança, ela ficava sentada com os pais. Final de semana ficava, o pai dela, eu me lembro, ficava descascando cana e ela chupando. Só tinha ela de filha e 3 filhos, homem. E tinha um garotinho pequeno que ficava muito no colo dela, que era o irmãozinho dela. E aí um rapaz pediu para namorar com ela, o pai, né, acho que deixou, a mãe também deixou, mas depois descobriram que ele era gostava de tomar um banho de rio com as mulheres lá que moravam 4 mulheres sozinhas, sabe? Numa casinha lá que os pais morreram e deixaram para elas ficaram na casa. E aí o pai dela descobriu que ele gostava de tomar um banho de rio final de semana com essas mulheres. E aí queria que ela desmanchasse o namoro. E aí ela não quis desmanchar, ela desmanchou o namoro na frente dos pais. Mas ela começava a namorar ele, tinha aquelas canas que espantam, né? O pai ia trabalhar, ela esperava, porque a mãe dormia depois do almoço, ela ia namorar escondido dentro das canas. Aquelas canas plantadas, aquilo corta a pessoa, tá? E ela ia pra lá. E aí ela apareceu grávida. E para contar para os pais agora, porque antigamente era assim, se a moça, né, se entregasse pro rapaz, que antigamente falava se perdeu com fulano, né? Hoje não, se entregou. E o cara casa se quiser. Até menor hoje é assim, né? Antigamente tinha que casar, senão ficava preso. Aí ele resolveu, né? Parece que o pai dela descobriu, resolveu casar com ela. Fez o casamento bonitinho. Depois disso aí foi só maldade. Ele não gostava de fazer compras, ela tinha que pegar tudo com os pais. E ganhou a criança. E ele começou a dormir até fora de casa, dormir na casa dessas mulheres. E aí foi aonde que o pai põe ela e botou dentro da casa dele. Ele não aceitou. O pai foi lá, arrumou as roupas dela, da criança, botou para morar junto com a mãe, ele e os irmãos. Ele não aceitou. Enquanto os irmãos estavam trabalhando, ele ia lá, jogava pedra na janela, xingava ela, falava que se ela saísse de casa ele ia pegar ela na rua, que ele ia esfaquear, que ele ia matar, que ele usava só foice. Era foice e facão do lado da camisa, assim, da calça. Quando eu me lembro,
A minha mãe falava, ih, fulano, eu estava passando, fulano estava bravo lá no quintal da casa da mãe dele, falando que vai dar uma coça em fulano. Aí eu me lembro que minha mãe falava assim, isso é perigoso, né, mamãe? É, perigoso e não é, né? Tem que avisar lá na usina pros caras lá, porque ele tá muito bravo. Aí parece que eles mandaram ele embora da usina, porque ele já estava falando muita coisa que ele ia fazer com ela lá dentro da usina. Isso chegou no ouvido do pai dela. O pai dela começou a ficar mais, assim, atento, né? Mas quando foi um belo dia, gente, o pai dela parece que foi numa cidade, que ele só andava a cavalo. Foi para uma cidade e a mãe foi junto. Não sei o que a gente foi fazer, porque a gente é criança, não lembra de nada direito, né? Eu me lembro que foi muito fogo. Parece que ele jogou álcool dentro do quarto e a criança estava dentro do berço. Antigamente usava aqueles berços de madeira, né? Jogou álcool lá. Não sei se ele achou que ela foi junto com os pais, eu não sei. Eu sei que ele jogou álcool pela janela, ele subiu na escada, que a casa era alta, ele subiu numa escada que ficava atrás da casa dela deitado, jogou álcool dentro de casa e jogou fogo. E jogou fogo. E ele fechou a porta por fora, que antigamente fechava a porta por fora com arame. Rolava o arame assim no prego, e aí tinha umas escadas para descer, né? Ele fechou as duas portas, da cozinha e a da sala. Não tinha como ela sair. Eu sei que ele jogou álcool, gente, mas foi um fogaréu. Todo mundo gritando. Como ficava, a casa ficava longe do rio, todo mundo ia lá, pegava água, tinha gente que pegava panela com água, tudo para jogar dentro de casa. Mas tinha que subir uma escada para jogar água dentro da casa. Tinha que subir uma escada. O irmão dela estava dormindo nesse quarto e a criança também estava dormindo, só que a criança estava dentro do berço e ela estava na sala. Ela começou gritando, tentando abrir a porta, todo mundo. Era correio de casa que fala, era 5 casas, uma perto da outra. Começaram a pegar água e jogar água. Queimou o irmão dela, mas ele jogou em cima da cama, gente. Queimou tanto o irmão dela que eu me lembro, ele estava com os braços abertos. A camisa colou no corpo, com o braço aberto, queimou tudo, gente, cabelo. Eu sei que ele andava com o braço, ficava com o braço aberto, assim, gritando de dor. O pessoal pegou folha de... Eu me lembro até que meu pai também, minha mãe, meu tio, tinha a família juntou um monte de gente para pegar folha de bananeira e rolar no corpo dele. Diz que refresca, não sei, antigamente eles falavam isso. Até o jipe chegar, que era um jipe antigo, né? Chegar e trazer para a cidade de Italva. Ele ficou internado. E depois mandaram para Itaperuna. Ficou internado 15 dias. Meu pai foi lá ver. Eu me lembro que meu pai estava falando com a minha mãe baixinho assim, né? A gente estava deitada, minha mãe falando, meu pai falando que chegou lá, ele estava deitado, mas estava muito queimado, muito queimado. E meu pai falou, nossa, mas olha, você não reconhece ele. O rosto dele não tinha mais, assim, sabe? Não tinha carne, só tudo inchado, tudo queimado mesmo, tudo queimado. E ele no soro. No dia que meu pai foi lá para ver, com um monte de homem da usina, ele entrava de 2 em 2, só no quarto. Meu pai falou que não reconheceu ele. No outro dia que meu pai foi, aí passou, no outro dia, meu pai foi na quarta, quando foi na quinta ele faleceu, de madrugada. E o meninozinho, o menino, acho que tinha 4 anos, o filho dele, queimou a perninha e assim, queimou do lado assim atrás, a perninha, a perna, a coxa e aqui nas costas que queimou o bichinho. Eu conheço o menino, tá casado, é pai, é avô até. Ele hoje tá com aquela queimadura horrível, assim, aquela marca de queimadura horrível. Mas o rapazinho que morreu, gente, terrivelmente. E acharam, cara? Não acharam. Diz que ele pulou no rio, atravessou o rio, foi para uma ilha que tinha
Depois dessa ilha, ele pulou outra perna de rio que tinha e foi para uma outra ilha. E de lá ele, ó, se mandou. Até hoje ninguém sabe desse cara. Até hoje ninguém nunca mais viu falar nele. E os pais dele não sabiam de nada não, gente. Porque o pai dele foi lá chorando, a mãe chorando, que não sabia que o filho ia fazer isso. Olha, eu sei que foi uma coisa terrível. Por isso que hoje, foi esse caso que eu lembro quando eu era criança. Hoje, você vê as pessoas, os homens pulam muro, entra dentro da casa e eles matam mesmo, não tá nem aí para a Lei Maria da Penha. Então, as mulheres hoje, ela tem que ter um certo cuidado, porque quando você leva um tapa, você acha que aquilo ali não vai para frente. De um tapa, gente, vai um soco, de um soco vai um assassinato. Então, as mulheres têm que ficar de olho, têm que vigiar. O relacionamento hoje está muito complicado. Tem gente que está casado, que apanha do marido, que não fala com ninguém, fica escondendo aquilo, escondendo, até que um dia ela morre, aí a família fala, ela nunca me falou que ele estava... Não, um dia ele brigou com ela, mas ela nunca me falou que ele bateu nela, não. A mãe já fala assim, tem mãe que fala assim, ela aparecia com as marcas lá em casa, aparecia com o rosto nas pernas, e eu falava para ela, para separar dele, ela falava que ia largar ele, aí outra falava, já tem casas de mulher que fala até que é porque ele estava bêbado. É por isso que ele fez isso. É porque ele estava drogado, ele não é de fazer isso, ele fez, depois morre, fala que não foi avisado. Então hoje, a gente vem em redes sociais para facilitar para nós mulheres mesmas, entendeu? Porque eu fui quase assassinada, eu tenho marca no meu corpo de faca. Então eu passo o que eu passei para as outras mulheres, tá aqui, ó, isso aqui, ó, marca de facão. Eu me salvei por causa da vizinha, que já até faleceu de Covid. Essa vizinha me ajudou muito. A minha corrida era para casa dela, que era atravessar a rua e sair correndo, pedindo ajuda, socorro, porque senão eu ia morrer. E eu separei, e o meu falecido, o meu não, que eu já estava separada dele quando ele faleceu, ele falava que ia botar fogo na minha casa. Eu chamava a polícia, avisava a polícia falava comigo, a gente não pode ficar 24 horas vigiando a casa da senhora. Então é isso que eu passo para vocês hoje, mulheres. Vigia mais, sabe? Fica vigilante. Não é qualquer um que você conhece em redes sociais que só vai estar dentro da sua casa. Não é qualquer um que te chama de amor que é para você, não. Os homens hoje estão falando, delícia, amor, você é linda, você é maravilhosa, que não sei o quê. Aí as mulheres caem na lábia de um homem desse, aí depois ela vai ver quem é ele de verdade. Tá bom, gente? Então fica aqui a dica para você, aí mulher, que deve estar passando por isso aí, acha que o homem vai mudar. Gente, pau que nasce torto, já viu aquela música, né? Pau que nasce torto, não endireita não. Mesmo você queimando ele vai queimar torto. Então não deixe se aproximar de você aquilo que você já viu quando o homem é rude demais. Eu estava conversando com uma pessoa, e conversando pelas redes sociais, assim, por WhatsApp. Foi pelo Message. Ele que entrou conversando comigo. Eu achei ele rude demais quando ele disse, eu quero uma mulher que sai comigo, né? Que vai no barzinho comigo. Eu não quero mulher para ficar dentro de casa, não. Para que eu quero mulher para ficar presa dentro de casa? Eu quero mulher que sai comigo, que vai badalar comigo. É isso que eu quero para mim, isso que eu quero. Falou com autoridade. Fui lá e bloqueei. Eu, um homem rude, falando desse jeito? Quem sabe se estiver junto, como é que ele não faz? Eu, hein? Tô viúva há 18 anos. Há 18 anos, saí de um relacionamento abusivo mesmo, para entrar em outro depois de velha, depois com 60 anos, eu pegar um de redes sociais e botar dentro da minha casa, nem sei que tipo de homem é esse. Tô fora. A gente tem que investigar muito. A gente, para arrumar hoje, homem, a gente tem que se virar nos 30. A gente tem que ser investigadora, ser do FBI,
e Eu sei que a gente tem que ser tudo isso aí, para saber tudo da vida do cara. Se ele falou que casou e separou, a gente tem que ver por que a separação, porque se você perguntar, ele vai mentir. Entendeu? Mas então é isso que eu falo para vocês, tá bom? Fica a dica aí, tá bom, mulheres? Vamos virar no FBI. Vamos ser investigadora particular quando o homem chegar para você e falar palavras bonitas, porque nem tudo que é bonito é bom. E nem tudo que é feio também é bom, né? Bom dia. Nós estamos na água, então é melhor ficar sozinho do que mal acompanhada.